Bom, gente, boa noite, né? Mais uma vez. Para você também que está nos acompanhando aí a gravação dessa nossa conversa, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando que estamos estudando aqui a série O Resgate da Verdade, um estudo bíblico com vou usar aqui uma gíria, nem sei se ela é do momento ou não, a gente que é mais antigo às vezes erra, né? Mas é uma pegada assim mais apologética. Os estudos são mais aprofundados, a gente pensou mais no pessoal de mentalidade assim, pessoal mais universitário, de mentalidade mais cética, mais inquiridora, né? Então você tem percebido que a gente, antes de começarmos aqui os temas bíblicos mesmo, propriamente ditos, né, os temas doutrinários bíblicos, que também terão uma abordagem um pouco mais aprofundada do que o comum, do que o normal nos outros estudos, a gente recuou um pouquinho, analisamos na primeira semana aqui do nosso estudo a questão das cosmovisões e como é importante entender isso, né? Até para poder nos relacionar com pessoas de cosmovisão diferente da nossa. Nós analisamos assim brevemente o que representa ter uma cosmovisão bíblica cristã e propusemos que essa vai ser a cosmovisão que vamos estudar daqui para frente, né? Ao longo das nossas semanas nesse estudo aqui. Semana passada, no estudo anterior, que por sinal também está gravado em meu canal no YouTube, você pode acompanhar todos eles com na playlist Upstreamers, né, que é o nosso nome aqui de grupo, né, o nome que nos demos, né, aqueles que estão nadando de volta para casa, nadando de volta às origens, buscando suas raízes, né, como somos todos salmões aqui buscando a nossa casa, né, de origem. Eu achei bonito esse nome que vocês escolheram para o grupo, Upstreamers. Então estudamos na semana passada a questão da verdade absoluta, né? Será que existe verdade absoluta? O próprio estudo se chama O Resgate da Verdade, mas numa sociedade pós-moderna relativista, falar em verdade absoluta é quase uma ofensa para algumas pessoas, né? E nós percebemos que mesmo a pós-modernidade, com a sua concepção relativista das coisas, ela contém contradições inerentes, né, internas nessa filosofia, nesse modelo essa forma de ver o mundo, né? E nós podemos perceber que se nós negarmos a verdade, ficamos realmente sem chão. E aqueles que afirmam que não existem verdades estão afirmando uma verdade ao dizer isso, né? Na verdade, é uma contradição em si mesma, em termos. Analisamos a questão, então, da verdade e concluímos que é importante, sim, buscarmos a verdade. E o mais bonito é saber que a Bíblia diz que a verdade pode ser encontrada e, uma vez encontrada, ela liberta, ela dá sentido, porque a verdade não é uma ideia, não é uma filosofia para o cristão. A verdade para o cristão é uma pessoa, né? Uma pessoa que teve a santa ousadia de dizer: eu sou a verdade. Mas será que ele pode afirmar uma coisa dessa, né? Como alguém pode dizer algo assim, né, de si mesmo? Nós vamos chegar a esse estudo também para analisar exatamente quem é Jesus. É um estudo fascinante, maravilhoso, e tem aqui muitos autores interessantes, como C.S. Lewis, que é um nome que vai acompanhar o nosso estudo por muito tempo, né? William Craig, que falam, né, da pessoa de Cristo, da ressurreição de Cristo, as evidências que estão envolvidas nesse assunto aí. Mas isso é assunto para frente. E o tema de hoje, Deus, deuses ou a imaginação. Estamos aos poucos, né, mergulhando na questão mais teológica, deixando um pouco, não vamos deixar de todo, obviamente, né, mas as questões mais filosóficas, para realmente entrar agora na teologia, na outra coisa. Se vamos estudar temas bíblicos, temos que conhecer primeiro o autor da Bíblia que nos oferece esses temas, né? Quem é o autor? Quem é o criador, para usar essa expressão? E depois também vamos estudar um pouquinho a Bíblia, né? Por que ela pode ser tida como um livro confiável, de fato, a ponto de nós dedicarmos o nosso tempo para estudá-la e pautar nossa vida por seus ensinamentos. Temos que ter certeza absoluta de que a Bíblia é singular entre outros livros de tradição religiosa e é um livro totalmente confiável, para que possamos, então, adotá-la como nosso guia, nossa bússola, nossa diretriz. Bem, ok? Antes de entrarmos aqui na apresentação que eu preparei para vocês, deixa eu fazer aqui uma propaganda. Não sei se eu já mostrei. Mostrei esse livro aqui na semana passada, não? Acho que não tinha ainda sido impresso. Ele está com cheirinho de tinta ainda. Semana passada saiu das gráficas, né, das impressoras aqui da CPB, da Casa Publicadora. É a nova edição do meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Eu costumo dizer que é o livro que mudou a minha vida ao escrevê-lo, porque foi o meu TCC de jornalismo. E quando eu mergulhei fundo na história dos pioneiros, nas aventuras missionárias que eles tiveram, enfim, quando eu percebi que o movimento adventista tem uma raiz profética, né? Tem um papel relevante nesse mundo,
e que nós fazemos parte dessa história, realmente isso mudou a minha vida, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos também. E agora a CPB publicou a edição atualizada em revista, né? Trabalhei um bom tempo para atualizar esse material e eu creio que ficou assim bem legal. Eu quero convidar vocês, tanto os do grupo nosso aqui, quanto os que estão assistindo esse vídeo, né? A conhecer esse material depois e se inspirar também no exemplo dos pioneiros. Em breve deverá estar à disposição lá no site da CPB, né? cpb.com.br. Bom, deixa eu partilhar com vocês aqui a minha tela. O tema, como eu disse, Deus, deuses ou imaginação? Afinal de contas, essa ideia é apenas fruto da imaginação? Como alguns dizem, né? Será que o homem é uma invenção, o Deus é uma invenção humana ou ele é o criador do ser humano? Vamos lá. Eu tenho aqui um livro, esse para mim é um tesouro também, pena que ele foi descontinuado, que é o livro do Anthony Flew, Um Ateu Garante, Deus Existe. Por que eu gosto desse livro e o que eu acho de relevante nesse contexto que estamos agora estudando aqui, né? O Anthony Flew era um grande e teimoso ateu. Não só isso, ele era um professor universitário que ensinava aos seus alunos que a religião é uma ilusão, que a religião é quase como dizia Marx, né, um ópio do povo, né? Não sei se ele falava isso, mas enfim, ele escreveu muito, ensinou muito, foi muito contra a religião e era tido esse inglês, Anthony Flew, como o maior filósofo ateu do século XX. Então, vejam, é peixe grande, né? É um grande pensador. Então, era tido também como... Por que eu falei era? Porque ele morreu faz poucos anos, acho que uns 3, 4 anos. Era considerado, então, o principal filósofo ateu dos últimos 100 anos. O seu ensaio, o seu texto, Teologia e Falsificação, se tornou um clássico e a publicação filosófica mais reimpressa do século passado. Ele passou mais de 50 anos defendendo o ateísmo. Vejam que era realmente um ateu aí convicto, né? Então, nesse livro aí que eu mostrei para vocês, e que se você encontrar é outra indicação de leitura que vale a pena adquirir. Pena que a editora Ediouro, né, que é a editora que publicou inicialmente esse livro aqui no Brasil, eu creio que não reimprimiu o livro, então talvez você encontre ele de outra forma aí, em sebos, não sei se há um PDF liberado, enfim. Mas é um livro que vale a pena, porque é um testemunho muito bonito, né? Ele conta nesse livro como que ele chegou a negar que Deus existe, depois como se tornou um ateu, e na segunda parte do livro ele analisa, né, os principais argumentos que o convenceram de que Deus existe. Então, antes de falecer, Flew escreveu esse livro aqui, que é uma espécie de testamento, né, um último livro em que ele deixa ali registrado os motivos porque ele abraçou a crença em Deus e o Deus cristão, inclusive, né? Na página 144 aqui desse livro, ele escreveu o seguinte, ó, sobre o paradigma aristotélico, né? Minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou. E ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Ou seja, o Deus da Bíblia, que tem exatamente essas características, né? Só que o que é interessante, o fato interessante, entre outros, é que Flew não foi convencido pela Bíblia por pregação nenhuma, porque ele era contra isso, não aceitava isso, mas a viagem intelectualmente honesta que ele fez na filosofia, né, ele chama de peregrinação da razão, o levou até Deus, né? Ele fala assim, aqui, como dizia Aristóteles, né, siga as evidências, levem aonde levar. Uma pessoa honesta vai fazer isso, né? Vai seguir as evidências e se levarem para Deus, tem que aceitar isso. Se levarem para o não existente de Deus, então, honestamente, tem que aceitar isso. Mas tem que pesar todas as evidências possíveis, né? Então, ponto 1. Ele diz que foram 2 fatores, basicamente, que o levaram à mudança do ateísmo para o teísmo, ou seja, para a aceitação de que há um teos, um Deus, né? Primeiro, a ideia de que deve haver uma inteligência por trás da complexidade integrada do universo físico. A primeira análise que ele fez foi do universo, as leis da física, as constantes universais. O universo não existiria se não fossem essas leis finamente ajustadas, e Flew meditou sobre isso. Segundo, a constatação de que a complexidade da vida, a complexidade integrada da vida, que é muito maior até do que a complexidade do universo físico, somente pode ser explicada em termos de uma fonte inteligente. Então, resumindo, 2 pontos básicos que nortearam a obra dele e as reflexões dele. A complexidade do universo e a complexidade da vida. Em outras palavras, o assunto da informação, né? A informação tem que provir de uma fonte informante.
porque vida só provém de vida, como já provou Louis Pasteur. É um cientista cristão que demonstrou cientificamente que vida só provém de vida. E se vida só provém de vida, a vida existe no universo porque uma vida original a trouxe à existência. Essa é a conclusão, né? E se existe informação, e existe muita informação no universo, e em nós mesmos, em qualquer forma de vida, tem informação genética em quantidade absurda, se isso é fato, e é, então é preciso que haja uma fonte informante. Essas foram as conclusões e as reflexões do Anthony Flew. Primeira reflexão dele sobre a questão da origem e complexidade do universo, a gente entende como sendo o argumento cosmológico. Depois eu vou mostrar aqui alguns livros para vocês que tratam em mais profundidade desse tema aí, que é bem interessante. Ele afirma, o Flew afirma que a complexidade integrada do universo físico foi um dos motivos de seu abandono do ateísmo. E está, na verdade, se referindo, então, ao argumento do design inteligente, que é bem expresso pelo apóstolo Paulo em Romanos 1:20, e nós vamos ler esse verso depois, quando refletirmos nas perguntas finais, tá bom? Romanos 1:20 é um texto que fala de design inteligente. Interessante, embora não use, claro, essas expressões que são modernas, mas o conceito está ali bem claro. Para Anthony Flew e outros cientistas, é possível chegar à conclusão de que Deus existe, valendo-nos inicialmente da chamada revelação natural, ou seja, a natureza, o universo criado. Para os teólogos e filósofos, existem dois tipos básicos de revelação, além da revelação pessoal, porque Deus também fala conosco, enfim, né? Existe a revelação natural, que é o estudo da natureza, o universo, e a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Ali Deus se revela de forma mais clara até do que pela própria natureza, porque se nós pensarmos bem, a natureza que tem vida também tem morte, tem beleza também tem feiura. Então a natureza, por causa do pecado, foi manchada de forma que ela não fornece uma resposta tão clara sobre o caráter de Deus. Ela pode mostrar que há um Deus, que é necessário que haja um Criador, mas quem é ele? Qual o caráter dele? Não fosse a revelação de Deus na Bíblia, que é a revelação especial, nós teríamos uma ideia muito deturpada desse Deus, como algumas culturas antigas tiveram. Creem num Deus punitivo, num Deus que destrói, num Deus que mata, num Deus que está acompanhando cada deslize humano para jogar um raio neles. Então, a compreensão de um Deus assim vem da natureza, que tem, infelizmente, aspectos ruins por causa do pecado. Mas na Bíblia, Deus revela que, na verdade, essas coisas ruins não vêm dele. E nós vamos estudar isso com mais detalhes adiante, né? Então, as digitais espalhadas na natureza apontam para as mãos do grande designer cósmico, cujos atributos invisíveis podem ser detectados por meio das coisas que foram criadas. É o que está lá em Romanos capítulo 1, verso 20. Então, o argumento cosmológico, resumidamente, ele contém três premissas, que são essas aqui, ó. Primeiro, tudo que teve o começo tem uma causa. Eu acho que para nós isso é bem óbvio, né? Até porque nós tivemos um começo e sabemos qual foi a causa disso. Segundo, o universo teve um começo. Aqui, as opiniões costumam divergir um pouquinho, né? Embora a imensa maioria dos cosmólogos, astrônomos, cientistas hoje aceite o fato de que o universo teve um começo. Mas se pensarmos bem, o próprio Einstein não cria nisso, ele cria no universo eterno. Mas ao realizar suas pesquisas e desenvolver, né, suas teses lá de relatividade especial, geral, enfim, ele teve que se render ao fato, à constatação matemática de que sim, o universo teve um começo. E se o universo teve um começo e tudo indica que teve um começo, ele tem que ter tido uma causa, porque nada vem do nada. Tudo que passa a existir demanda uma fonte, né? Alguma coisa que traga isso à existência. Nada pode surgir do nada. Bom, a segunda premissa ali do universo tendo um começo, a maioria dos cientistas chama de Big Bang, né? Uma compreensão assim equivocada, superficial, seria a ideia de que toda a matéria do cosmos estaria compactada num ponto de densidade quase infinita que se expandiu. Alguns chamam de explosão, né? Mas, na verdade, o modelo original, que eu não sei se vocês sabem, foi proposto por um padre, Georges Lemaitre. Esse padre, ele propôs um modelo padrão que simplesmente afirma, com base em matemática, que o tempo e o espaço tiveram um começo. Só isso. Aí, alguns naturalistas ateus, para debochar desse modelo, porque eles criam no universo eterno, apelidaram de Big Bang, como se o padre tivesse ensinado que o universo explodiu em algum momento. Mas o modelo não fala disso. Portanto, quando você compreende bem o modelo do Big Bang,
que na verdade é simplesmente criação e expansão do tempo e do espaço, e depois a matéria, você vê que é bastante teológico e que tem muito a ver com a Bíblia, inclusive, né? Porque a Bíblia também fala que Deus criou o tempo e o espaço, né? Exatamente assim. Então não se esqueçam que a ideia do Big Bang comum, popular que tem por aí, ela está equivocada. E ela parte de uma interpretação jocosa, inclusive, da ideia daquele padre, né? Que, obviamente, era teísta. Ele cria em Deus, né? Então, outra maneira de concluir que o universo teve um começo vem das leis da termodinâmica. E vocês devem se lembrar de que estudaram isso aí recentemente no ensino médio, né? A segunda lei da termodinâmica, de Newton, né, afirma que a cada momento que passa, a quantidade de energia utilizável do universo está ficando menor. Já conforme a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de energia do universo é constante e finita. Então o universo tem uma quantidade X de energia e ela está se tornando cada vez mais indisponível, digamos assim, porque ela vai sendo transformada, como nas estrelas, que transformam hidrogênio em hélio e assim vai, né? E com o tempo, se não houver uma manutenção, nós cremos que Deus faz a manutenção, mas um naturalista não crê nisso, um ateu não crê nisso. Então, como o universo, para eles, é um sistema fechado e tem uma quantidade finita de energia, se esse universo fosse eterno, essa energia já teria se tornado indisponível há muito, muito tempo atrás, uma eternidade para trás. Mas nós estamos aqui, funcionando, o universo ainda tem energia, as estrelas ainda estão queimando, o hidrogênio, a gente respira, a gente se move, ou seja, ainda existe capacidade de trabalho nesse universo, ainda existe energia disponível, portanto, ele não pode ser eterno. Porque senão não estaríamos aqui agora falando sobre isso, né? Essas e outras conclusões e outros estudos mostraram, como os do Einstein, que eu acabei de citar, que de fato o universo tem que ter tido um começo. E voltamos à premissa. Se teve um começo, tem que ter uma causa. Então aqui, o naturalismo filosófico encontra sua limitação. Note bem, não havia mundo natural ou leis naturais antes do surgimento do universo. Uma vez que a causa não pode vir depois do seu efeito, porque o efeito sempre vem depois da causa, né? As forças naturais não foram responsáveis pela origem do universo. Portanto, deve haver alguma coisa acima da natureza para realizar o trabalho. Isso é o que significa a palavra sobrenatural ou supernatural. Isaac Newton já tinha chegado a essas conclusões genialmente, né, como ele era mesmo um gênio, de que se você retroceder na cadeia de causas para os seus efeitos, você chega a um ponto em que deverá haver uma primeira causa não causada, que Newton chamava de o Pantocrator, ou seja, o Todo-Poderoso. Então não são ideias novas, né? Mas Anthony Flew, por exemplo, se deparou com elas e se aprofundou nelas mais recentemente. Então o que resta para a gente nessa análise aqui é pensar em que causa foi essa, que causa primeira não causada foi essa. E nós temos que entender que ela é todo-poderosa, né? Porque criou um universo vastíssimo, e a gente tem uma noção disso, né? Hoje em dia, do tamanho do universo. Tem que ser uma causa atemporal, porque ela cria o tempo, além do espaço, porque ela cria o espaço, imaterial, porque ela cria a matéria, eterna, pré-existente, antes do tempo, inteligente e pessoal. Que causa é essa? Não é interessante que é a mesma descrição que encontramos na Bíblia para Deus e fizemos aí uma aproximação apenas filosófica. Chegamos à mesma conclusão que nos apresenta então na Bíblia ali a figura, a pessoa de Deus, de Jesus Cristo, né? E nós usamos aqui apenas a razão e as evidências disponíveis, filosóficas, né? Então eu diria assim que é um caminho mais longo para chegar ao atalho, que é a Bíblia, ao apresentar Deus logo na primeira página, dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a causa primeira não causada, que para Newton era o Todo-Poderoso, o Pantocrator, né? Atemporal, além do espaço, imaterial, eterna, inteligente e pessoal. Por que pessoal? Porque somente uma pessoa tem a capacidade de escolher do nada criar um universo, tempo, espaço e matéria. É inconcebível pensar que uma energia impessoal ou qualquer coisa desse tipo, né, pudesse ter escolhido criar alguma coisa, né? Repito, do nada nada se cria. Então é preciso realmente haver uma causa primeira. E aqui estão as características dela do ponto de vista filosófico, que curiosamente são as mesmas características do Deus da Bíblia, né? Que é todo-poderoso, onisciente, transcende o tempo, espaço e a matéria, enfim. O argumento teleológico, que é a segunda linha argumentativa lá que convenceu Anthony Flew e tem convencido muitas pessoas também a abraçarem o teísmo e abandonarem o ateísmo,
A palavra vem do grego telos, não é teológico, é teleológico. Vem do grego telos, a palavra telos quer dizer design, propósito, intencionalidade. Resumindo, é o argumento do design inteligente, que em forma de silogismo filosófico, fica assim, ó. Também tem 3 premissas. Primeiro, todo projeto tem um projetista. O universo e a vida foram projetados. Aí você sabe que as opiniões divergem, né? Aqui mais até do que no argumento cosmológico. Lá, eu acho que a imensa maioria dos cientistas pensa que o universo teve um começo. Já aqui, muitos cientistas, acho que até a maioria também, creem que que a vida não teria sido projetada, mas que evoluiu, né? Que apareceu em algum momento e por seleção, mutações aleatórias, filtradas por seleção natural, ela vai se desenvolvendo, se diversificando. Mas também há muitos cientistas que não creem assim, né? Que creem que Deus, um Deus, uma forma superior, enfim, teria dado origem à vida. Pode ser uma raça alienígena. Alguns proponentes do design inteligente pensam que pode ser uma raça superior alienígena que povoou a Terra com vida. É até curioso, né? A gente saber que no meio do movimento do design inteligente também tem ateus em relação a Deus, ao Deus da Bíblia, né? São pessoas que creem que, como eu falei, né? ETs povoaram a Terra com vida. Mas a maior parte dos defensores do design inteligente, com certeza, crê no Deus judaico-cristão, né? E o terceiro ponto, então, se a gente conseguir demonstrar que o segundo ponto é uma verdade, ou pelo menos que tem bastante evidências para substanciar essa ideia de que o universo e a vida foram projetados, o universo e a vida, então, tem que ter um projetista, né? A semelhança do que ocorre, então, com o argumento cosmológico, a primeira premissa do argumento teleológico parece bastante lógica, né? Tudo que tem um projeto tem que ter um projetista, é óbvio. Já a segunda premissa precisa ser confirmada, pois, se for verdadeira, devemos concluir que o universo e a vida foram projetados. Vamos aqui, em linhas gerais, então, analisar rapidamente essa questão do argumento teleológico. Geralmente, quando eu falo disso, eu cito a ameba, que tem o seu núcleo tanta informação que daria para encher 30 volumes de uma enciclopédia, como a britânica, por exemplo. Ou seja, resumindo, as menores formas de vida já contêm informação absurda nelas, né? Para existir, para metabolizar, para se multiplicar. Então não dá para chamar nenhum ser desse planeta de simples. Todos eles, começando pelo menor até o maior, são realmente ultra complexos, né? A descoberta disso revolucionou a biologia molecular, a bioquímica, né? É a tal da caixa preta, inclusive, a célula, né? O Michael Behe, autor daquele clássico A Caixa Preta de Darwin, ele chama a célula de caixa preta, que foi aberta no século XX, e quando os cientistas conseguiram entrar na célula, com os microscópios potentes que foram desenvolvidos, eles viram que aquilo ali é um universo em si mesmo. Cada célula é uma fábrica, né? uma cidade totalmente organizada. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação em biologia molecular. Cada matéria que eu estudo, eu fico mais e mais maravilhado com a complexidade da vida, com tudo que Deus criou, né? É muita complexidade contida em organelas, né, no núcleo celular, enfim, todas essas coisas que você sabe muito bem e estão estudando isso recentemente, né? A informação complexa específica da qual dependem todas as formas de vida e que simplesmente não poderia surgir por acaso é um dos maiores problemas para os defensores do evolucionismo naturalista. Tanto é assim que eu quero fazer o meu TCC da pós-graduação sobre a tal da teoria da panspermia cósmica. O que é isso? É a admissão de que na Terra, mesmo com supostos 3 bilhões de anos, a vida jamais poderia surgir de maneira, aspas, simples, até chegar à biodiversidade total que encontramos na natureza hoje. Animais ultra, mega complexos, né? Eles já admitiram isso. Cientistas que têm a cabeça no lugar, que estão bem informados, né? Eu até vou citar uma revista internacional de biofísica e biologia molecular, um artigo muito interessante em que os cientistas admitem isso, de que os cenários propostos para a origem da vida na Terra não deram em nada. Então eles estão propondo que a vida veio do espaço, de algum lugar do universo e apareceu por aqui, montada, quem sabe, uma ameba ou coisa parecida, uma célula, enfim, uma bactéria, montada num cometa, num meteorito, que veio parar aqui na Terra. É uma coisa que extrapola qualquer tipo de fé. É muita fé realmente para acreditar num modelo como esse, mas é o que sobrou para eles, né? Então esse tipo de informação aponta para uma fonte informante inteligente, obviamente, por menor que seja o organismo. Bem, quando chegar nesse ponto aqui, a gente pode perguntar, tá bom, você então está querendo me mostrar que existe um Deus, que existe um Criador, ok, eu posso até aceitar essa ideia, esse conceito, mas por que você crê que tem que ser o Deus bíblico e não Shiva,
e não o Deus dos Vedas, e não Zeus, e não Odin? Por que você crê que é o Deus da Bíblia? Bom, isso fica para depois. Nós vamos estudar, sim, esse assunto. É uma pergunta que merece resposta e vocês, então, por favor, me aguardem. Muito bem, finalizando aqui, então, para a gente pensar e discutir daqui para frente. Primeiro, para ser cético de verdade, é preciso ser cético até o fim e seguir as evidências, levem aonde levarem. Para usar aqui o pensamento aristotélico e também de Chesterton, que eu já citei aqui algumas vezes, né? É preciso ir até o fim nas nossos questionamentos, enfim, ser um cético de verdade. Como você entende, então, essa afirmação? De que forma esse pensamento pode levar alguém a Deus? Gravem aí, tá? Para a gente depois balizar a conversa. De que forma o pensamento de que é preciso ser cético até o fim e seguir as evidências, levem aonde levar, pode levar alguém, de fato, a Deus? Segunda pergunta. Você considera o argumento cosmológico convincente ao apontar uma causa primeira para o universo? Qual seria a alternativa para essa conclusão? Se nós dispensássemos esse argumento e pensássemos no universo, qual seria então a alternativa, excetuando a de que há uma causa primeira não causada? Qual seria? Um universo sem causa? Matéria eterna não causada? Isso faz sentido para vocês? Terceiro, vamos ler depois Romanos capítulo 1, verso 20, de que forma esse texto se relaciona com o argumento teleológico. Eu vou ler já então, para a gente não ficar com tanta coisa para lembrar depois. Romanos, quem tiver a Bíblia aí também ao alcance, se quiser acompanhar a leitura comigo. Eu vou ler aqui apenas 2 versos aqui de Romanos 1. Capítulo 1 de Romanos é fantástico, tá? Muito interessante. E como eu disse aqui, está contida a ideia do design inteligente. Diz assim o texto. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre as pessoas, né? Porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de quê? Por meio das coisas que foram criadas. Você percebeu? É o argumento do design inteligente, ou seja, você pode chegar ao autor daquela coisa por meio das digitais que ele deixou na cena do crime, comparando assim com a ciência forense, né? A polícia investigativa. Você pode, por meio do estilo das pinceladas, chegar a identificar o autor daquele quadro, daquela pintura. É o que Paulo diz aqui. As coisas criadas falam daquele que as criou. É um argumento teleológico, em outras palavras. E, por último, quarto, o argumento moral, que também está naquele estudo que eu passei para vocês, o estudo 3, né? Que é outra linha argumentativa interessante. O argumento moral parte da constatação de que existe uma lei moral dentro de cada ser humano. Como isso também aponta para a existência de Deus. Uma pista. Como a gente sabe que uma linha está torta? Como é possível saber isso? Guardem aí as meditações de vocês para a gente compartilhar daqui a pouquinho. Então, primeiro, para ser cético de verdade, é preciso ser cético até o fim. Seguir as evidências, levem aonde levar. Como que essa ideia pode levar alguém a Deus? Segundo, o argumento cosmológico para você faz sentido? E se ele não existir, qual seria a outra explicação para a origem do universo? Essa explicação faz sentido? 3, Romanos 1:20, já lemos, é o argumento teleológico, está contido na Bíblia, portanto. E o quarto, o argumento moral, podemos explorar um pouquinho também esse argumento aí agora na continuação. Vamos lá, a palavra é de vocês. Eu gosto desse momento, quando a gente faz aí um brainstorming, né? Schiller, você tinha levantado a mão lá no meio, né? Verdade, verdade. Estava quase agoniado aqui. Com relação, por exemplo, do surgimento da vida, nós sabemos que ela foi criada, mas quando tentam falar que ela surgiu, além de nós sabermos que vida só provém de vida, eles dizem, por exemplo, a origem da vida vem dos extraterrestres, de uma superbactéria, mas isso não explica nada. Você só jogou a origem da vida para uma outra vida. Eu costumo dizer que é jogar a batata quente para fora. Pois é, mesmo você jogando para fora, ainda teve uma vida, que é o extraterrestre, que é uma vida. De onde é que ele surgiu? E a bactéria, de onde é que ela surgiu? Então não adianta nada você falar que a vida surgiu de uma bactéria ou de um extraterrestre, como se eles não tivessem vida, né? Seguindo esse raciocínio. Então, dizem que até tem que ter muita fé para crer nisso, eu já acho um pouco diferente, né?
é mais um fideísmo, porque deixa de ser racional a esse ponto. Quando você diz que a bola é redonda porque redonda é a bola. Você não saiu do lugar. É o que eu ia perguntar para vocês agora. Você sabe o que é uma tautologia? É isso que o Chile acabou de falar, né? Um argumento tautológico é aquele assim: a casa é branca porque é branca. Ou seja, isso não responde nada, né? Então, a vida surgiu. Por quê? Porque estamos aqui. E por que estamos aqui? Porque a vida surgiu. Isso não responde absolutamente nada. É um argumento circular. Quando você ouvir falar em tautologia, é isso aí. É um argumento circular. É como disse o Schiller, né? Bom, a vida não surgiu aqui na Terra, então, porque já calculamos e concluímos que não dá tempo para que isso aconteça, mesmo em 3 bilhões de anos. Então, ela surgiu no espaço. Ok, mas como surgiu lá? De onde veio lá? Então, o enigma da origem continua existindo. Jogue você para que cenário você queira que ele vá, né? E a conclusão, a única conclusão científica que temos é a de Louis Pasteur, de que a vida só pode provir de vida. Vida não surge da não vida. Isso é científico, ok? O outro argumento é filosófico, meramente filosófico. Vamos lá, o que mais vocês querem contribuir com respeito a esse tema aí? Argumento cosmológico, teleológico? Posso continuar, Claro. se ninguém se manifestar. Na parte, por exemplo, do Deus da Bíblia ser o Deus verdadeiro. Por que não Shiva? Por que não Baco? Por que não Poseidon, Odin? Bom, para ser Deus, tem que ter uma qualidade única que só ele possa ter. Porque se outro tiver, ele deixa de ser unânime, né? Se tem um Deus do relâmpago, não pode ter um outro Deus do relâmpago, porque aquele Deus do relâmpago é o Deus do relâmpago. Uhum. Então, se nós temos um Deus que é perfeito, nenhum outro Deus pode ser perfeito, a não ser aquele Deus perfeito. Se nós temos um Deus que é criador, não pode existir nenhum outro Deus que seja criador, a não ser aquele Deus que é criador. Então, você vai eliminando todos os pseudos-deuses e vai restar somente um que é onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente, o criador, o único, e por aí vai. Uhum. Que, no caso, é o descrito pela palavra. Perfeito. É um Deus excludente, digamos assim, nesse sentido, né? Você percebe também que nas culturas ancestrais, aí, como a grega, mesopotâmica, a mesopotâmica até menos, porque eles eram meio que dualistas, né? Tinham dois deuses principais, mas na grega, que eram politeístas, né? É como se tivessem pego o Deus todo-poderoso, único, bíblico, e dividido em várias partes, embora também acrescentaram ali características muito humanas, né? Como a inveja, a raiva, ciúme e assim por diante, né? Quando você analisa o Deus judaico-cristão, você vê que ele está muito acima de tudo isso. E tem uma característica também que é muito própria do Deus bíblico, que é a pré-existência, a existência anterior ao universo. Praticamente todas as culturas, especialmente as culturas que estavam em volta de Israel, naqueles tempos antigos, eles tinham divindades que passaram a existir no universo já existente. Agora, o Deus dos hebreus, ele cria tudo que existe. Ele cria céus, terra e cria o universo, né? É uma grande diferença. Além de serem monoteístas, o que já se destacava naquele momento histórico, eles também criam nesse Deus que cria todas as coisas, cria tudo. Enquanto as divindades dos povos pagãos, elas são bastante limitadas nesse aspecto. Um livro que eu quero recomendar para vocês, eu sempre vou indicando alguns livros aqui, né, nessas nossas séries, é esse aqui do William Lane Craig, Em Guarda. Por que o título é Em Guarda? Esteja preparado para a batalha da vida, né, para a batalha ideológica, para defender a sua fé. Que livro legal esse aqui, muito bom. Aqui na página 33, eu vou ler um trechinho para vocês que diz assim, ó: meu ponto é que, dado o ateísmo, todas essas crenças não passam de ilusões subjetivas. São meras aparências de sentido, valor e propósito, muito embora, objetivamente falando, nada disso realmente exista. Se Deus não existe, nossas vidas são, em última análise, destituídas de sentido, de valor e de propósito. Não importa o quão desesperadamente nos agarremos a ilusões em contrário. Dostoiévski, né, já dizia que se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então, é aquilo que eu falei. Como é que eu sei que uma linha está torta? O que vocês me diriam? Como posso saber que uma linha está torta? Léo? Eu acho que... Pode falar, pode falar. Não, pode falar, você, pode falar. Gabriel. Oi, Eduardo, pode falar. Não, vai. Eu vou e depois lá, então.
O C.S. Lewis, ele começa o livro dele do Cristianismo Puro e Simples, né, dessa ideia, dessa noção de bem e mal, né, e de moral, e ele fala que a gente só está tendo essa conversa porque dentro de cada um e em todas as culturas existe uma ideia de moral, existe uma ideia de bem e mal, que apesar de às vezes, né, ter algumas diferenças entre uma cultura e outra, ela é, na maioria das vezes, muito estável, né? Então, só da gente já tá fazendo essa discussão, quer dizer que, de algum motivo, em algum momento, o ser humano tem essa coisa dentro dele, ele tem essa bússola moral dentro dele. Perfeito. Léo? Então, eu acho que olhar para o ser humano é a melhor evidência de que existe um Deus, né? Desde sempre, desde que o ser humano é ser humano, sempre existiu no mínimo, interesse em algo que estava à frente ou acima de nós, né? Acho que era até o próprio Paulo, acho que ele vai para Atenas e lá não tinha uma escultura, tinha um local ali de um Deus que não tinha nome, não tinha forma, ou seja, eles mesmos, os criadores dos deuses, já tinham a ciência de que aqueles deuses não eram oniscientes, onipresentes, não eram os deuses, o Deus supremo, né? E você olhar também tribos, povos que nunca tiveram contato com a Europa, por exemplo, aqui na América do Sul, América do Norte, que eram povos que tinham suas crenças em algo acima e tinham leis morais que regiam essa sociedade deles, né? Alguns muito semelhantes com os 10 mandamentos, até a morte para eles, que eles faziam muitas guerras, a religião deles também permitia muito, né? Sacrifício, etc. Mas só o fato de se tratar de um sacrifício é que a vida tinha uma importância, né? Ninguém sacrifica algo que não tem importância. Então, essa ideia de um Deus, de uma moral, não é atual, não é do homem branco, não é da Igreja Católica. Desde sempre existiu, desde a Igreja primitiva, desde antes de Cristo, sempre existiu. Então, acho que o ser humano é a maior digital de um Deus. É o ser humano. E não só sempre, né, mas sempre a maioria absoluta da humanidade creu em Deus, né? Tinha uma crença assim no transcendente. Isso é interessante e nos faz pensar que realmente Salomão acertou em cheio quando disse que Deus colocou no nosso coração esse anseio pela eternidade, né? Está lá em Eclesiastes. Então é perceptível isso. O ser humano ele se inclina para algo maior. Ele sempre busca algo maior. E eu pergunto, se a seleção natural, se a teoria da evolução é o que é a verdade única para explicar isso aí, que vantagem nós teríamos em ter esse senso de inadequação, de transcendência, de vazio? Qual a vantagem evolutiva de o ser humano ter esse vazio dentro de si e querer buscar e até se arriscar muitas vezes por algo que é irreal? Não faz sentido, né? Não haveria nenhuma vantagem evolutiva o ser humano possuir esse sentimento, não é? Seria uma desvantagem, na verdade. Então, respondendo à questão que eu mesmo levantei, né? Como é que eu sei que uma linha está torta? Porque existe uma linha reta. Eu só posso avaliar um torto por um padrão reto. Então, como que um naturalista, um ateu naturalista pode dizer, por exemplo, por que existe o mal no universo? Né? E por que o sofrimento é mal? Tem uns que falam assim, ó, se Deus existisse realmente, não haveria sofrimento. Aí eu pergunto, mas por quê? Porque o sofrimento é mal. Mas quem disse que isso é mal? Quem pode avaliar alguma coisa como sendo má ou boa? Quem pode dizer que as ações de Hitler foram más e as de Madre Teresa, acho que até já citei esse exemplo aqui em uma outra ocasião, são boas. Isso mostra que há um padrão, há uma linha reta. E quando o ser humano se afasta dela, ele percebe a tortuosidade dessas coisas. Como disse aqui o Eduardo, né? Acho que foi você, né, Eduardo? Que mesmo culturas das mais distintas, né, tem algum código moral implícito, né? Alguma lei talhada no coração, na mente. Varia um pouco, etc., mas parece-me que quase todas as culturas entendem que traição, roubar, matar por nada, né, acaba sendo uma transgressão de algum código moral. Paulo fala disso sim, ele fala da lei escrita nos corações, né? Ele diz que mesmo aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, mas seguiram a lei que eles tinham ali no coração deles, na mente deles. Eu creio que são sementes da verdade que Deus espalhou por todos os povos e culturas. Sem dúvida nenhuma que o argumento moral é uma evidência também de que Deus existe, né? Que existe uma linha reta e que a tortuosidade é perceptível porque nós temos noção dessa linha reta. Um outro autor muito bom, para quem gosta de lógica pura,
Esse aqui, ó, Alvin Plantinga. Ele é um filósofo, e nesse livro aqui ele trabalha esse conceito que não teremos tempo de aprofundar aqui, que é a questão da liberdade e do mal, né? Alguns perguntam, mas espera aí, se Deus é tão bondoso assim, por que ele não criou um universo em que não houvesse o mal e o sofrimento? Deixa eu perguntar para vocês então. Deus poderia criar um universo sem que houvesse mal e sofrimento? Acabamos de estudar que Deus é todo poderoso, né? Então ele pode tudo. Mas ele poderia criar um universo, melhor formulando ainda, para a gente ir ao ponto. Deus poderia criar um universo de seres, anjos e homens, livres, dotados de livre-arbítrio, universo este em que não pudesse haver maldade e sofrimento? O que vocês acham? Schiller. Sim, sim. Obrigado. O pressuposto inicial, ele pode, na verdade, Deus pode tudo. A questão é que o amor, ele precisa se manifestar. E para se manifestar, ele tem que chegar a outra pessoa. E se ele é forçado, te toma a liberdade, você não tem como saber se aquele amor é verídico, verdadeiro ou não. Você só está obedecendo como um robô, né? Então, o amor pressupõe a liberdade, que sem liberdade não há amor. E a partir desse momento você tem a liberdade para usar da forma que você bem tiver interesse, né? Então, ele poderia criar? Poderia, mas no final das contas, eu gosto muito daquele exemplo do Rodrigo Silva, não vou comentar agora todo, mas, por exemplo, um professor entrega uma prova e ele só corrige a prova do aluno que deu nota 10 para o professor, né? Ele faz um exame de avaliação, ó, só vai nascer quem me der 10. Não, ele deixa nascer todo mundo para que, inclusive, as outras pessoas que deram 10 para ele saibam a diferença e o contraste do que é obedecer por amor e obedecer por temor. Uhum. Perfeito. Olha só. Ah, tá. Antes que eu me esqueça, né? O William Craig falou de sentido para a vida, né? Sentido. Aqui está um autor que fala muito sobre isso, Viktor Frankl. Esse aqui é o clássico dele, Em Busca de Sentido, e esse aqui, A Presença Ignorada de Deus. É um autor judeu que passou por campos de concentração, e ele fala aqui que realmente o ser humano só se realiza quando encontra o sentido para a vida. Eu volto a colocar isso aqui, né? Que vantagem evolutiva haveria de nós termos que buscar sentido para alguma coisa, de entender por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, né? Bem, a questão do universo ali que o Schiller começou a pontuar é a seguinte: poderia criar? Poderia, mas não poderia criar um universo de seres livres sem a possibilidade de haver um mal. Pelo menos não este nosso universo. Percebem? Porque mesmo Deus sendo todo-poderoso, ele não pode violar as leis da lógica, né? Por exemplo, será que Deus poderia criar uma roda quadrada? Mas nem Deus poderia, porque isso violaria, né, a lógica. Aquela questão que alguns colocam, bem infantil, né? Será que Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pudesse suportar? Será que Deus poderia cavar um buraco tão grande que nem ele mesmo coubesse? Então, são questões muito bobinhas, assim, humanas, né? Mas que nos mostram que o próprio Deus Todo-Poderoso não pode agir violando as suas regras e a própria lógica. Então, para criar um universo em que só houvesse seres livres, dotados de escolha, que pudessem escolher, por exemplo, não quero mais saber de seguir a Deus. Isso é o pecado, né? Esse universo teria que ser realmente um universo como o nosso, ok? Em que poderia haver a possibilidade de mal, de má escolha, de pecado, desobediência, rebelião e, consequentemente, sofrimento. Então, quando os ateus naturalistas avaliam o sofrimento como algo mal, eles estão apontando para o fato de haver algo bom, de haver uma linha reta, percebem? E ao fazer isso já estão dizendo o seguinte: olha, existe um padrão universal e alguém que estabelece esse padrão, alguém que cria a moralidade perfeita. Esse é Deus, só pode ser Deus. Agora, se não há Deus, não me venha querer avaliar as coisas como sendo boas ou ruins, moralmente boas ou moralmente ruins, porque não temos mais nenhum padrão para julgá-las, ok? Vamos lá. Alguém mais quer comentar a respeito dessas questões envolvendo moralidade, argumento cosmológico, né? O nosso tempo está... Nós temos mais 10 minutos, então nós temos que começar a chegar a algumas conclusões, né? Eu creio que o argumento cosmológico é um argumento bem interessante, tanto é que o Antônio Flusco convenceu por causa dele, né? E que se nós tirarmos esse argumento, o que nos sobra? O universo passa a existir. O universo não existiu para sempre. Se não há um Deus, uma causa primeira, e agora?
né? De onde veio isso? O universo se autocausou? Não faz sentido. Tudo que é natural surge a partir do sobrenatural. Então, que fonte né, é essa? Você vai excluindo qualquer possibilidade e chega à conclusão de que tem que haver uma causa primeira. O argumento teleológico do design inteligente, né? Para vocês, ele é convincente? Tudo que tem um projeto tem que ter um projetista? E para vocês a vida revela realmente que há um projeto de ponta a ponta? Schiller? Necessariamente faz todo sentido, né? Porque para existir lei, tem que existir um legislador, né? Agora, na questão do projetista, tem diversos exemplos clássicos, né? Tanto do raio da areia que cria óculos, né? O relojoeiro, sim, que cria o relógio, a montanha lá dos Estados Unidos, o Rushmore, que tem o rosto dos presidentes, né? O exemplo clássico da confeitaria, do bolo que explode, né? O caminhão que explode na confeitaria e nasce um bolo pronto. Então, além de informação, ela é complexa, né? E essas coisas não acontecem por acaso. Então, realmente você teria que ter uma fé extremamente absurda, que diria até irracional, para crer que algo não desenhado pudesse vir a ser perfeito. Ok, muito bom. Léo? Acho que se a gente fosse pensar matematicamente, né, qual a porcentagem de a teoria dos evolucionistas ou de que a vida não teve um design natural, qual que é a porcentagem de chance disso acontecer, né? Melhor pensar uma coisa muito mais simples. Qual era a porcentagem de chance de nossos pais se conhecerem, de terem dado certo, de terem tido a relação e de tantos espermatozoides nós tivéssemos nascido, né? Então, a gente chega no número estratosférico, numa coisa tão pequena. Imagina a criação de um mundo perfeito, de organismos, de situações que são propícias para existir a vida, né? Então, acho que eu não consigo imaginar algo que seja mais explicativo do que um criador. Mesmo que não seja o criador da Bíblia ou da igreja, enfim. Mas, se a gente colocar dentro do nosso dia a dia, assim, de relações entre as pessoas, já é algo completamente fora da caixa você pensar. Imagina uma criação de um mundo de pessoas, de animais, etc. Você já ouviu falar da navalha de Ockham? Não. É um conceito filosófico bem interessante que diz mais ou menos assim: se você tiver 2, 3, 4 explicações para alguma coisa, procure sempre a mais coerente e mais simples, né? E quando a gente analisa, por exemplo, esses conceitos de acaso, né, de universo que aparece do nada, ou então que realmente aquilo que Pasteur provou, que vida provém de vida porque alguém idealizou, alguém codificou, alguém trouxe a informação à existência, qual dessas duas linhas de argumentação lhes parece mais coerente e mais simples? Obviamente que é a segunda, né? Vida provém de vida. Se há um projeto, há um projetista. Se há um design, há um designer. Se há informação, há uma fonte informante. Então, até filosoficamente falando, a ideia teísta, aqui não estou entrando em que Deus ou em que doutrina ainda, né? A ideia teísta que estamos construindo, ela parece ser realmente a mais coerente, né? Blaise Pascal, que é um grande filósofo, matemático, né? Escreveu bastante coisas também sobre religião. O livro Pensamentos dele é uma pérola, né? Ele colocava assim em termos de uma aposta, né? Vocês devem conhecer. E ele falava assim, olha, existem 50% de chances, quem sabe, aí, de existir um Deus, um Criador, né? E uma vida eterna. E 50% de chances de não existir nada disso. Em qual dessas possibilidades você apostaria todas as suas fichas? Para usar aqui uma linguagem profana de jogo, né? Em qual dessas duas possibilidades você apostaria todas as suas fichas? Se você apostar no sim, e no fim das contas não houver nada, a vida acaba na morte, o que você perdeu? Na verdade, eu costumo dizer que não perdemos nada, ganhamos muito, porque porque nós seguimos a Bíblia como regra de fé e prática e para a vida, a gente é mais saudável, a gente tem mais paz para viver, a gente, enfim, tem tantas vantagens de seguir essa cosmovisão cristã, né? Então, morreu, acabou, não perdi nada. Eu tive minha família, tive minha vida, casei, tive filhos, vivi. Agora, se houver alguma coisa além, eu ganhei tudo, concordam? Porque eu levei em conta essa possibilidade, me preparei para isso também. Eu ganhei tudo. Agora, se eu apostar minhas fichas no não, todas no não, e no fim da vida descobrir que não há nada, eu não perdi nada também, né? Eu talvez tenha perdido no sentido de não viver os princípios cristãos que são muito bons, né?
Agora, se eu chegar ao fim da vida e perceber e descobrir que havia, de fato, uma vida eterna e um Deus todo-poderoso que propõe para nós essa vida, o que eu perdi? Tudo. Então, Pascal, que era um matemático, tinha uma mente matemática, já dizia assim, mesmo que fossem 50-50, meio a meio, já seria muito mais lógico apostar tudo no sim, porque você não perde nada aqui e ganha tudo depois, né? Claro que ninguém está aqui adorando a Deus e seguindo a Deus porque é uma questão matemática, né? Nós temos uma experiência com Deus, uma relação com esse Deus, e eu volto a dizer que o mais importante de tudo não é só nos convencer racionalmente por argumentos, é ter uma experiência com esse Deus, né? É conhecê-lo pessoalmente, é isso que faz sentido. Bem, antes de finalizar, também quero indicar mais dois aqui para vocês. Ravi Zacarias já falei para vocês na última vez, né? Mas esse livro aqui é outro, A Morte da Razão. Um livro com poucas páginas. Ele destrói aqui os argumentos neo-ateístas, que estiveram muito em voga aí nos anos 2000, né, por aí. Richard Dawkins, Sam Harris e outros aí, que tentaram acabar com a fé cristã, mas não conseguiram nada, né? Então aqui ele analisa essas questões, a morte da razão. E esse aqui é um colega de trabalho, um jornalista, a história até já virou filme, né? Que é o Lee Strobel, Em Defesa da Fé. Ele tem também o Em Defesa de Cristo. Qual é a história legal do Strobel? A esposa dele se converteu, se tornou evangélica, são americanos, e ele, como um jornalista ateu de um jornal importante nos Estados Unidos, ele era um jornalista investigativo, ele começou a pesquisar para provar para a esposa que ela estava errado. Só que ele fez isso secretamente. Ele queria primeiro levantar todas as evidências contrárias para depois apresentar para a esposa. Resultado, ele se converteu. É muito interessante a história dele, né? E hoje é um palestrante, autor de livros muito bons, como esse aqui, por exemplo, em que ele defende a fé cristã numa perspectiva analítica, investigativa, alguém que foi em busca dos argumentos e, como Anthony Flew, seguiu as evidências, levassem aonde levassem. Portanto, meus amigos, para a gente concluir, né? Quem quiser encontrar, como diz Ellen White, né? Aqueles que quiserem encontrar dúvidas, ganchos para pendurar suas dúvidas, vão encontrar. Mas aqueles que quiserem também encontrar evidências para substanciar, fundamentar sua fé, existem muitas e elas podem ser encontradas. Eu espero que vocês tenham se sentido motivados a buscá-las, né? A buscar essas evidências, ter uma fé racional, filosoficamente sustentável, né? Antes de entrarmos nas questões doutrinárias mesmo, é bom ter esse embasamento todo aqui que estamos tendo agora. E na semana que vem a gente vai analisar um pouquinho mais então sobre esse Deus apresentado nas Escrituras. Tá bom assim? Qualquer dúvida, qualquer outro questionamento, materiais adicionais a gente coloca lá no nosso grupo. Eu vou colocar na descrição deste vídeo também esses mesmos materiais, então você que está assistindo a gravação, não se preocupe, tá bom? Vamos orar, gente, para a gente encerrar este nosso encontro e continuamos a conversa depois lá no nosso grupo ali. Bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos agradáveis que tivemos aqui estudando um pouco mais sobre as tuas características e o fato de tu existires. Obrigado, Senhor, porque tu te revelas de muitas maneiras, além da palavra na Bíblia, podemos encontrar também as tuas digitais em toda a criação. Continua, Senhor, abençoando este grupo, abençoando também as pessoas que vão assistir a esta gravação, te revelando cada vez mais a cada um de nós. Nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite. Foi mais uma vez um prazer. E semana que vem a gente volta aqui com um tema tão interessante quanto, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Grande abraço. Fique com Deus.